Você já se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés? Como se Deus estivesse em silêncio justo quando você mais precisava ouvi-lo. Há momentos em que a dor parece calar todas as outras vozes, e o sofrimento se torna tão intenso que a única pergunta que resta é: em por quê? É justamente nesse ponto, onde a alma sangra em silêncio, que começa uma das maiores revelações da vida espiritual, na força que nasce da fraqueza. E não, isso não é uma frase bonita, é um mistério profundo que transforma. Imagine se o seu sofrimento não fosse em vão. E se cada lágrima, cada noite em claro, cada angústia escondida do mundo, fosse parte de um propósito eterno, escrito pelas mãos de um Deus que conhece o seu coração melhor do que você mesmo? Frei Gilson nos ensina que o sofrimento, quando acolhido com fé, deixa de ser um peso sem sentido e se torna um caminho de santificação. Ele não nega a dor, ele a encara, com coragem e com esperança, porque sabe que é nesse deserto que Deus prepara os seus maiores milagres. É nesse ponto que muitos desistem. Mas é também onde os santos começam. A fraqueza humana, tão rejeitada pelo mundo moderno, é exatamente o que atrai a misericórdia divina. Não é na autossuficiência que Deus se manifesta com poder, mas na humildade de quem reconhece: Senhor, eu não posso sozinho. Frei Gilson nos leva a entender que a cruz não é um fim, mas uma ponte, e que o Calvário sempre precede a ressurreição. Neste vídeo, você não vai encontrar respostas fáceis. Vai encontrar a verdade. Vai entender por que Deus, às vezes, permite o sofrimento, não por prazer, mas por amor. Vai perceber que é possível encontrar paz mesmo em meio à guerra interior. Vai descobrir, junto comigo, como transformar as suas feridas em fonte de cura, não só para você, mas para muitos ao seu redor. E, principalmente, vai aprender a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Fique comigo até o final. Não porque eu preciso que você assista, mas porque talvez, só talvez, esta mensagem seja exatamente aquilo que sua alma tem buscado em silêncio há tanto tempo. E se for, então hoje não será apenas mais um vídeo, será um reencontro com o verdadeiro propósito do sofrimento, e ser forte, mesmo quando tudo em você diz que não dá mais. A vida cristã não é uma promessa de ausência de sofrimento, mas um chamado para viver a dor com um propósito maior. Frei Gilson nos recorda que Cristo, o Filho de Deus, não evitou a cruz. Pelo contrário, abraçou-a por amor a nós. E se o próprio Deus não fugiu da dor, como poderíamos nós, simples servos, esperar uma existência sem cruzes? O sofrimento não é um erro no caminho. É parte do caminho. E quando compreendido à luz do amor divino, se transforma em um mistério de salvação. Quantas vezes, no silêncio da alma, perguntamos: Senhor, por que eu? Mas talvez a pergunta que deveríamos fazer é: Senhor, para que eu? Frei Gilson nos ensina que o sofrimento não é uma punição, mas uma lapidação. Deus não nos quebra para nos destruir, Ele nos permite passar pelo fogo para nos purificar como o ouro mais valioso. Cada lágrima que cai pode ser uma semente de eternidade, se for oferecida a Deus com fé. Existe uma beleza oculta na dor vivida com Cristo. Não é um romantismo vazio, mas uma realidade que os santos conhecem bem. Frei Gilson recorda que os maiores santos foram, quase sempre, os que mais sofreram. Santa Teresinha, São João da Cruz, Padre Pio, todos entenderam que a dor, unida ao amor de Deus, é um tesouro escondido. Eles não buscaram o sofrimento, mas não fugiram dele quando veio. E nele encontraram graça. É nesse ponto que o mundo não entende. Para a mentalidade moderna, sofrimento é perda, é fraqueza, é derrota. Mas na lógica do Evangelho, que Frei Gilson vive e prega, sofrimento pode ser redenção, fortaleza e vitória. Cristo venceu o mundo não pela força dos exércitos, mas pela entrega silenciosa na cruz. E ali, na maior expressão de dor, brilhou o maior ato de amor. É esse o paradoxo que nos salva. Por isso, o sofrimento vivido com fé não nos afasta de Deus, nos aproxima dele. Ele mesmo nos carrega, como um pai que segura nos braços o filho ferido. Frei Gilson frequentemente nos lembra que a presença de Deus no sofrimento não é percebida com os olhos, mas com o coração que confia. E é nessa confiança, mesmo sem entender tudo, que a alma encontra paz. O mundo nos ensina a esconder nossas fraquezas, a construir máscaras de força, a parecer invulneráveis. Mas Frei Gilson nos mostra um caminho completamente diferente, o da verdade interior. Deus não age nas fachadas que criamos, mas no íntimo do coração quebrantado. É quando reconhecemos que somos frágeis, que permitimos que a graça de Deus nos sustente. A fraqueza, paradoxalmente, é a condição para experimentar a força do alto. Há algo profundamente divino em admitir que não podemos sozinhos.
Frei Gilson insiste, e não é vergonha ser fraco, vergonha é não se deixar ajudar por Deus. Quando caímos de joelhos, não estamos nos rendendo à derrota, mas nos abrindo para a vitória que vem do céu. São Paulo disse, é na fraqueza que sou forte, e essa verdade ecoa como um clamor nos ensinamentos de Frei Gilson. Talvez você esteja vivendo um momento em que se sente sem forças. Talvez tudo o que construiu parece ruir. Mas Frei Gilson nos ensina a olhar para esse chão quebrado não como um fim, mas como um altar. É ali, no pó da nossa humanidade, que Deus escreve as páginas mais lindas da nossa história. Ele não espera que sejamos heróis, ele só espera que digamos, Senhor, eu confio. A oração feita no sofrimento tem um peso especial. Frei Gilson diz que é como um incenso que sobe com mais intensidade aos céus. Deus escuta com atenção redobrada a súplica de um coração ferido. E mais, ele age. Não como nós esperamos, muitas vezes, mas sempre como é melhor para a nossa alma. Mesmo que não entendamos agora, tudo se revelará no tempo certo. A fé é justamente isso, em confiar mesmo sem ver. A fragilidade que entregamos a Deus se transforma em ponto de encontro com sua força. Não é necessário gritar para que ele ouça, um sussurro sincero basta. Frei Gilson nos recorda que o maior milagre não é a cura física, mas a transformação do coração. E muitas vezes, essa transformação só acontece quando a dor nos tira tudo, exceto a fé. E isso é suficiente para recomeçar. A cruz não é um castigo de Deus. Frei Gilson é claro, ela é parte do plano de redenção. Cristo não foi crucificado porque Deus o odiava, mas porque amava tanto o mundo que permitiu que seu Filho sofresse para salvar. E assim também conosco, a cruz que carregamos pode ser o meio pelo qual Deus está salvando a nossa alma e talvez, por meio do nosso sofrimento, salvando muitas outras. Quantas vezes buscamos fugir da cruz? Evitamos o incômodo, rejeitamos o desconforto, queremos uma fé sem espinhos. Mas Frei Gilson nos mostra que um cristianismo sem cruz é uma ilusão. A cruz não é símbolo de fracasso, é o trono da vitória. Cristo foi coroado de espinhos antes de ressuscitar em glória. E nós, seus seguidores, não devemos esperar um caminho diferente. Aceitar a cruz é diferente de se conformar com o sofrimento. É reconhecer que há um propósito eterno ali. Frei Gilson sempre reforça que não devemos buscar a dor, mas quando ela vier, e ela virá, devemos acolhê-la com os olhos fixos em Deus. A cruz, quando abraçada com fé, torna-se ponte. Ponte entre o hoje e a eternidade, entre o medo e a coragem, entre o desespero e a esperança. Talvez você olhe para sua cruz hoje e pense, ela é pesada demais. Mas Frei Gilson nos diz que Deus nunca permite uma cruz maior do que aquilo que conseguimos carregar com sua ajuda. Ele não quer nos destruir, ele quer nos transformar. E às vezes, é preciso quebrar o vaso para que o perfume interior se espalhe. A dor revela quem somos, e nos revela a Deus. A cruz é, portanto, uma escola de amor. Uma escola dura, exigente, mas absolutamente transformadora. Frei Gilson nos ensina a não desperdiçar a dor, a oferecê-la, a torná-la sacrifício vivo. Quando unimos a nossa cruz à de Cristo, deixamos de ser vítimas e nos tornamos instrumentos. E nesse ponto, a cruz deixa de ser peso, e se torna missão. Mesmo na noite mais escura da alma, há uma luz que não se apaga, e há esperança. Frei Gilson, em suas pregações, nunca minimiza o sofrimento, mas também nunca deixa de apontar para a esperança que dele pode nascer. É uma esperança que não depende de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. E essa fidelidade não falha. Ele prometeu estar conosco todos os dias, inclusive nos dias mais difíceis. O sofrimento tem o poder de nos tornar mais humanos e mais santos, ao mesmo tempo. Ele quebra o orgulho, desarma o ego, nos coloca de joelhos. Mas é ali, nesse lugar de rendição, que algo novo começa. Frei Gilson nos leva a perceber que cada noite escura é preparação para um novo amanhecer. A ressurreição não é um bônus para poucos, é promessa para todos os que carregam a cruz com Cristo. Há uma frase que Frei Gilson repete com frequência, e não existe dor que não tenha sentido em Deus. E isso é libertador. Porque significa que até aquilo que não compreendemos agora será compreendido na eternidade. O céu revelará o valor das nossas lágrimas. Nenhum sofrimento é em vão. Tudo pode ser ofertado, tudo pode ser redimido, tudo pode ser transformado. A esperança cristã não é passiva. Ela é ativa. É a decisão de acreditar quando tudo diz o contrário. Frei Gilson nos impulsiona a orar mesmo sem vontade, a caminhar mesmo sem forças, a crer mesmo sem ver.
Essa perseverança, regada por lágrimas e sustentada pela graça, é uma das maiores expressões de amor a Deus. E é exatamente isso que gera frutos eternos. Por isso, não desanime. O sofrimento que hoje parece sem sentido pode ser o terreno onde Deus está plantando as maiores bênçãos da sua vida. Frei Gilson nos lembra, e a última palavra não é da dor, mas do amor. E esse amor é fiel. Ele cura, salva, restaura, e transforma até a maior fraqueza na mais bela vitória. O caminho do sofrimento não termina na dor, termina na glória. Frei Gilson nos ensina que o sofrimento é um processo, não um destino. Aqueles que perseveram, que não desistem, que mantêm os olhos fixos em Deus, experimentam a vitória que só Ele pode dar. Não é uma vitória do mundo, que se mede em aplausos, bens ou reconhecimento. É uma vitória da alma. Uma paz que excede o entendimento. A grande vitória está em permanecer com Deus, mesmo quando tudo dentro de nós quer fugir. Frei Gilson mostra que não são os fortes que vencem, mas os fiéis. A fidelidade, mesmo ferida, mesmo chorando, é mais poderosa do que qualquer força humana. Quem permanece fiel na dor, torna-se íntimo de Deus. E essa intimidade é o maior tesouro da vida espiritual. A vida não será isenta de cruzes, mas será cheia de graça se vivermos cada uma delas com os olhos voltados para o céu. Frei Gilson nos leva a essa verdade com profundidade e ternura: em Deus não nos abandona. Ele sofre conosco. Ele chora conosco. E, sobretudo, Ele nos sustenta. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Nunca estaremos. Se você chegou até aqui, saiba que sua dor não passou despercebida. Deus viu cada lágrima, ouviu cada oração silenciosa, e recolheu cada uma como joia preciosa. Frei Gilson nos ensina que o sofrimento nos purifica para o céu. E que um dia, todas as nossas feridas serão glorificadas, assim como as chagas de Cristo. E é por isso que, mesmo na dor, podemos sorrir. Porque a cruz que carregamos hoje é o sinal da coroa que receberemos na eternidade. Confie. Continue. Deus está com você. E se Ele está, o sofrimento jamais será maior do que o propósito. Que essa mensagem toque o seu coração como um bálsamo. E que, como Frei Gilson sempre diz, e no fim, tudo é graça. Chegamos ao fim desta reflexão, mas o verdadeiro fim, o verdadeiro propósito, ainda está sendo escrito na sua história. Ao longo deste vídeo, mergulhamos juntos em um mistério que poucos ousam encarar de frente: o sofrimento como caminho, e não como condenação. Frei Gilson nos ensinou, com profundidade e doçura, que há uma força invisível que nasce justamente quando todas as nossas forças humanas se esgotam. E essa força é divina. Ela não vem de fora, mas brota de um coração rendido a Deus, mesmo em lágrimas. Tudo aquilo que parecia sem sentido, toda dor escondida, toda luta silenciosa, pode ser a prova viva de que Deus está agindo, mesmo no silêncio. Frei Gilson nos mostra que a fé verdadeira não se mede na bonança, mas na tempestade. Não quando está tudo bem, mas quando tudo parece desmoronar, e ainda assim escolhemos confiar. Essa confiança é a chave. É ela que transforma sofrimento em salvação, lágrima em oferenda, fraqueza em fortaleza. Talvez, enquanto você ouvia esta mensagem, tenha lembrado de suas próprias dores. Talvez tenha sentido vontade de chorar, ou até se perguntou se realmente é possível encontrar sentido naquilo que machuca tanto. E a resposta é, em sim. Porque quando você se une à cruz de Cristo, seu sofrimento já não é mais só seu, ele se torna a ponte entre o céu e a terra. Frei Gilson sempre diz, e na dor com Deus nunca é em vão. E hoje, você pode escolher não sofrer sozinho, mas sofrer com propósito. É hora de olhar para sua dor com novos olhos. Não como algo que te enfraquece, mas como algo que pode te aproximar de Deus mais do que qualquer vitória humana. O sofrimento pode ser uma carta escrita pelo próprio Deus, te convidando para uma intimidade mais profunda com Ele. Você aceita esse convite? A maior transformação acontece quando deixamos de lutar contra a cruz e passamos a carregá-la com amor. Porque é ali, no lugar mais improvável, que a graça transborda. Se essa mensagem tocou o seu coração, então não aguarde só para você. Compartilhe. Deixe que outras almas também encontrem sentido na dor que vivem. E se você sentiu que Deus falou com você hoje, escreva aqui nos comentários: Senhor, mesmo na dor, eu confio em Ti. Isso não é apenas uma frase, é um ato de fé. Curta o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa verdade. E se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal. Aqui, você nunca estará sozinho.
Aqui, mesmo na fraqueza, somos fortes, porque é Deus quem nos sustenta.